Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa encharcar os nossos corações e a nossa mente. Eu quero ler com vocês alguns textos de Êxodo, a princípio. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo 1, versículo 13 e 14. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. Aí vou pular para o capítulo 2 de Êxodo 23 e 24. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Aí eu vou pular agora para o capítulo 3 de Êxodo, vou ler do 9 ao 12. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios, os que estão oprimindo. Não, desculpa, eu vou ler de novo. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. E esse será o sinal de que eu o enviei, depois que você tiver tirado o povo do Egito. Vocês adorarão a Deus nesse monte. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então, o povo de Deus, lá no Egito, se sentia oprimido e com uma carga, um peso que eles não estavam conseguindo carregar. Eles estavam sendo oprimidos pelos egípcios e por isso estavam gemendo de agonia, e Deus ouviu o gemido deles. Lembrando que através de Abraão, Deus tinha uma aliança com eles. Aliança que se renovou em Isaque e em Jacó. Então Deus levanta Moisés para libertar o povo da escravidão. Isso foi real, mas também uma tipificação do que Jesus faria em nossas vidas. O Pai levantou Jesus para nos tirar da escravidão do pecado, tirando de nós toda a opressão que o pecado traz. O povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, e nós, ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, nos libertamos da escravidão do pecado. Pecado pode até ser gostoso na hora, mas causa peso, dor e opressão. Deus ouviu o clamor do seu povo e Deus ainda ouve o nosso clamor. Deus ainda quer nos tirar da escravidão do Egito. Deus ainda quer nos tirar da escravidão do pecado. Deus ainda quer nos aliviar das nossas cargas, dos nossos pesos. No Salmo 55, versículo 22, diz assim: lance os seus cuidados sobre o Senhor, e ele os susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Mas quem é justo? A Bíblia fala lá em Isaías que a nossa justiça é como um trapo de imundície. Ninguém é justo. Mas nós que aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nos tornamos justos, porque o sangue
de Jesus, o sangue do Cordeiro perfeito, cobre as nossas cabeças, cobre as nossas vidas. E por causa desse sangue derramado na cruz por Jesus, nós nos tornamos justos e aí estamos debaixo dessa promessa que nós não seremos abalados. E em Mateus 11, eu falo sobre esses 3 versículos em muitas das minhas mensagens, porque eu acho esses versículos poderosos. Diz assim, a partir do versículo 28 até o 30: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, tanto no Salmo como em Mateus, é promessa de Deus que ele nos susterá. É Deus que nos convida nesse salmo para lançar sobre ele todos os nossos cuidados, todas as nossas necessidades, todos os nossos pesos e cargas. É o próprio Jesus que nos convida a ir até ele, todo aquele que estiver cansado, oprimido, sobrecarregado. É ele que tira de nós todo esse peso, essa carga. É ele que traz o descanso para as nossas almas. Há muitos pesos nessa vida que temos que carregar, tantos pesos internos como pesos externos. Passamos por muitas lutas e muitas vezes nos sentimos exaustos, sem condições emocionais de suportarmos tanto peso. Às vezes, nós somos invadidos por uma tristeza profunda e entramos em depressão. Às vezes, nós ficamos ansiosos e angustiados e nem sabemos o porquê. Às vezes o medo vem sobre os nossos corações e passamos a ter a síndrome do pânico. Porque há muitas lutas, há muitas dores, há muitas adversidades que temos que enfrentar. Mas Jesus nos convida a lançarmos sobre ele tudo o que nos aflige, tudo o que nos oprime, todo o nosso cansaço. E ele ainda nos diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então, meus amados, minhas amadas, se está pesado demais, a gente não precisa carregar. É só entregar para Jesus e ele vai suportar aquilo por nós, aquilo que não podemos suportar. Deus nos libertou do peso e da escravidão do pecado. Não somos mais escravos do Egito, não somos mais escravos dos nossos desejos pecaminosos. Mas ainda estamos nesse mundo que jaz no maligno e temos, portanto, muitas aflições. Temos traumas, memórias do passado que nos torna vulneráveis. E temos as lutas do dia a dia. Nós temos memórias de tantas dores, dores da rejeição, dores do fracasso, dores que passamos desde a nossa infância, alguns menos, outros mais, mas todos nós passamos por aflições. Por isso Jesus disse: no mundo passaste por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós que estamos nele também vamos vencer o mundo. Vamos vencer as lutas, as adversidades. Há uma diversidade enorme de problemas, conflitos e dores que temos que enfrentar em nosso dia a dia. Mas podemos lançar sobre o Senhor todas essas coisas que ele promete nos sustentar
porque Ele vai cuidar de nós. Temos que aprender a descansar a nossa alma nos braços de Jesus. Ele sabe como geme a nossa alma. Ele conhece todas as nossas dores. Por que que ele conhece todas as nossas dores? Porque ele levou as nossas dores ali na cruz do Calvário. Então ele sabe como a nossa alma geme. Ele sabe quando está pesado demais. E ele, e só ele pode suportar aquilo que está pesado demais para nós. Então, a minha oração por mim e por você é que possamos lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades, todas as nossas aflições, todas as nossas tristezas e depressões, todos os nossos medos e toda a nossa carga, tendo convicção de que Ele cuida de nós e tendo também a certeza que Ele pode suportar por nós todo o peso que não estamos conseguindo carregar. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que Ele tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.